Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o meu, o seu, o nosso CompuCast. E hoje a gente já começa com um tema muito legal e especial: certificações Microsoft, certificações importantes na área de TI. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um fera do nosso time, que é um cara, não tem nem como descrever aqui a carreira, a bagagem dele, que é bem ampla, que além de ser gente boa, um cara super competente, tem uma história muito legal de superação. Então, você que quer transicionar de carreira, está pensando em migrar para a área de TI, ou você que já era da área de TI, fica ligado nesse episódio que tem muita coisa para acontecer. Daniel, muito obrigado pela Que sua isso. participação. Estou muito Tamo feliz junto. aqui. E fica à vontade para você se apresentar, Daniel. Beleza. Prazer, pessoal. Aqui eu sou o Daniel Charra, mais conhecido como Charra aí por muita gente, né? Eu tenho aí uns 5 anos aí, posso dizer aí, de transição de carreira e é, até mesmo de início de carreira, certificações e aí eu trabalho com TI também, né? E eu sou focado em Microsoft, né? E em infraestrutura de nuvem. É isso. Ele está sendo modesto, está um pouco tímido, daqui a pouco vai se soltar, porque o cara tem uma bagagem gigantesca. Mas, Daniel, me conta, antes de TI, aqui as fontes falaram que você já trabalhou em Ah, sim. alimentação. Me Sim, conta sim. essa curiosidade, como é que foi essa transição de Sim, eu carreira? trabalhei 8 anos numa empresa que faz alimentos para os voos, né? Que Aviões de aí voo comercial? comercial, internacional, nacional. E aí chegou nessa época, né? Quando eu tava com 3 ou 4 anos que eu tava trabalhando lá, eu já não tava gostando tanto mais daquele. Queria mudar de carreira, só que aí eu não tinha ali um acho que um apoio, mesmo meu não tinha apoio de falar assim, eu vou pra cima e vou fazer a faculdade. Aí minha esposa falou, não, eu vou ser inteligente, você vai dar certo. Aí iniciei ali a faculdade, né, e quando chegou ali em 3 anos 3 anos de faculdade, faltava um ano, e eu peguei e falei pro meu chefe, ó, eu quero sair. Eu vou trabalhar com TI agora. Aí ele falou assim, mas como assim? Você não tem nenhuma proposta nem nada? Eu falei assim, mas eu quero trabalhar com TI. E saí. Saí. E aí é aquela coisa que eu falo. O que eu fiz foi uma coisa desafiadora. Quando eu saí, eu não consegui emprego logo de cara. Eu demorei 1 ano e meio desempregado. Sério, um É, ano e meio? desempregado. 1 ano e meio desempregado. Então, mas foi assim, era algo que eu tinha que fazer porque não fazia sentido eu terminar a faculdade e continuar trabalhando ali. Não fazia sentido para mim. Até mesmo porque eu tinha uma matéria de estágio que eu precisava cumprir. E aí, nesse 1 ano e meio, eu falei, não, eu vou conseguir. Só que, infelizmente, não consegui. As entrevistas ali que eu fiz, nenhuma vingou, mas infelizmente foi isso. Aí, nesse 1 ano e meio, eu cheguei até a, sem brincadeira, sem demagogia, trabalhar catando papelão. Caraca, É, que porque história de um superação. ano e meio, 1 ano e meio sem emprego, Sem renda nenhuma. aí, por exemplo, eu trabalhei 8 anos. Nesses 8 anos eu recebi um fundo de garantia Uhum. ali, né? Tinha Só uma que receita. o dinheiro Acaba. acaba, né? O dinheiro E acaba. ainda mais um ano e meio. Então, o dinheiro acaba. E aí, não, só minha esposa trabalhando, e aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. E foi isso que deu pra fazer na época. Até tem uma história engraçada disso daí, que nessa época que eu tava na reciclagem, né? O chuveiro da nossa casa queimou. E aí a gente achou um chuveiro na reciclagem, eu instalei e ele funcionou. E aí, ele durou até eu arrumar meu primeiro emprego em TI. Quando eu arrumei o primeiro emprego em TI, ele parou de. Ciclos, né? Mas antes da gente mostrar essa imagem aí, né? É lógico que a gente está falando aqui de superação.
as pessoas que fazem esse tipo de trabalho de reciclagem, Sim. é um serviço muito louvável, Não, né? As com pessoas certeza. Hoje eu entendo mais ainda. têm uma É, contribuição gigantesca com o meio ambiente. Lógico, um abraço para todas as pessoas que trabalham com reciclagem. Manda um abraço para sua esposa também, que com certeza. insistiu, né? Com E é certeza. importante, porque Sim, você sim. tinha esse sonho e ela falou, não, vai. É. Mas agora eu vou pedir aqui para a produção compartilhar a tela. Fala um pouquinho dessa imagem aí, Aqui, ó. Daniel. Aqui, ó. 2017, não tem muito tempo, ó. 2017 tava ali, ó. Ali é um carro de reciclagem ali, ó. Vocês podem ver ali, ó. Aí, aqui, ó, essa parte é uma lona que ali os papelão, todo os itens, né, reciclagens estavam ali. E ali é um carro ali que era um carro que era um carro comum, né? Aham. Que foi cortado e virou E um carro para adaptou. reciclagem. 2017. 2017, Caraca, vê que não Daniel. faz muito tempo, né? Você tinha mais cabelo. Tinha cabelo. Mas é você mesmo. Você tirou um pouco do meu cabelo. Brincadeiras à parte, nossa, que história bonita, né? Então, quem estiver ouvindo, assistindo esse vídeo e tá difícil para você, não desanime. Lógico que 1 ano e meio é muito difícil. Ainda bem que você tinha um amparo ali, né? Não, com certeza. Mas você persistiu, porque eu acho que a gente também precisa falar das dificuldades que Sim. acontecem. E qualquer movimento de mudar de carreira, eu acho que ele já vai Sim, dar sim. algum tipo de dificuldade, desafio. É. Como é importante você ter uma certeza, uma rede de apoio, um amparo, né? E passar por perrengues desse e olhar com muito orgulho. Então, parabéns aí pela história. Nossa. Vamos lá, vamos falar de certificações. Você já falou de certificações Microsoft, né? Eu acho que a Microsoft é a que mais domina, uma das que mais domina o mundo de TI. Agora conta para quem não sabe, nem imagina o que é uma certificação. Tá, vamos Conta lá. aí para quem é leigo, quem está escutando de casa, assistindo de Uma certificação. A certificação, ela nada mais é do que comprovar o seu conhecimento. Só que uma certificação Microsoft, ela tem um espectro, né, a nível internacional. Então, a mesma certificação que eu tiro no Brasil, ela vale em qualquer lugar do mundo. Então, Nossa, isso é legal. por exemplo, eu tiro uma certificação aqui e eu vou morar nos Estados Unidos daqui a um tempo. Eu falando inglês e tendo o conhecimento daquela certificação, ela é válida. Ela é válida, Isso é entendeu? legal. Então. Aí, nada mais é do que comprovar que você domina aquele conteúdo, né? Só que o mundo de certificações é muito grande. Ele é muito grande e tem algumas trilhas que você tem que se decidir ali ao longo da sua carreira para você saber, eu quero trabalhar com isso, porque não adianta você tirar certificações muito ali mescladas ali, entendeu? Aham. Porque o mundo de certificações mesmo tem a parte de Microsoft 365, tem a parte de Azure, falando de Microsoft, né? Aham. Tem a parte 365, tem a parte de Azure, aí tem a parte de dados, aí já tem a parte de desenvolvimento, e hoje, né, agora, bem novo, tem a parte de inteligência artificial também. Olha, e é importante você falar, né? Então quer dizer que é uma trilha, que é bom você já meio que definir qual caminho você quer, porque para você não ficar pulverizado, espaçado. Exato, porque aí, sei lá, você acaba. Uma certificação acaba puxando a outra. Puxando outra, legal. acaba puxando outra, não tem como. Não tem como. E você falou que é de comprovar a experiência, mas me conta decidi tirar uma certificação, decidi uma trilha, quero ir para aquele lado. Eu me inscrevo em algum curso, eu pago essa certificação. Então, Como que funciona esse processo para tirar a certificação? o mundo de certificações Microsoft hoje, a gente tem bastante profissionais assim que na comunidade que são especialistas naquele tema. Então, tem profissionais ali que é especialista em um produto, por exemplo, no Teams, aí tem uma certificação só para o Teams. Aí, por você ver que o Teams não é pequeno, tem uma certificação só para ele. E é uma das mais difíceis. É difícil? É uma das mais difíceis. Depois, se a gente for, assim, cair no assunto, né, de a dificuldade de cada, a gente dá uma explorada. Então, aí tem um profissional ali que ele
ele domina e ele ainda faz o curso, né? Ele prepara um curso para aquilo. Então, na comunidade tem muito profissional, assim, legal, assim. Eu até recomendo YouTube mesmo. Se você, por exemplo, tá, eu quero tirar uma certificação, mas eu não tenho condições de pagar uma certificação. Ou não tenho condições de pagar um curso. Beleza. Tem conteúdo Tem gratuito. conteúdo, isso aí é legal. Isso Tem é conteúdo importante. gratuito que você consegue, só no conteúdo gratuito, tirar a certificação só através daquele conteúdo. Então, é só coisa de explorar mesmo. Procurar. Então, quem É, não tem essa grana para de repente comprar um cursinho, procura que tem, tem muito material bom tem, que já ajuda para essa certificação. sim. Estudei, vi vídeos, tal, tudo mais. Eu tenho que fazer alguma prova? Como que funciona esse trâmite? Então, aí, além do curso, né, tem também os simulados, né? Tem o Uhum. simulado oficial da Microsoft, da prova que você vai tirar, que ele disponibiliza para você ir fazendo os seus testes, e tem algumas empresas também que disponibiliza tanto de gratuito como pago. Aí só que aí ele entra como também, ele é um pouquinho de vilão, porque os simulados, eles são bons para você se preparar para a prova. Mas tem gente que esquece o conteúdo e fica só no simulado. E aí acaba decorando. Ele decora o simulado, vai lá e passa. Mas não significa que ele dominou o Ele assunto. dominou. Então, assim como qualquer outra matéria ou prova, é importante você realmente aproveitar o conteúdo e Sim. dominar, porque não decorar para você não tirar só É. a certificação, né? Eu falo que para você tirar uma certificação, você tem que passar por 3 etapas. Primeiro, escolher a certificação. Segundo, conteúdo. Ver o conteúdo, por exemplo, Microsoft Learning. Ver o Microsoft Learning do início até o final. Quando acabar o Microsoft Learning, beleza, agora eu estou preparado para o simulado. Aí sim, aí você vai fazer o simulado já com base no conteúdo. Aí é o melhor cenário, entendeu? É o melhor cenário para você. Melhor dos caminhos, Sim, né? sim, sim. Legal. E que dica aí você dá para as pessoas que estão nessa dificuldade de contratação ou tá com dificuldade para crescer na carreira, onde já está na empresa que está? Que dica que você dá assim, olha, essa certificação ela não é genérica, mas ela é muito ampla e vai puxar. Teria uma certificação inicial, por exemplo, olha, das Microsofts, uma certificação importante seria essa, X. Então, aí entra naquela coisa que a gente falou antes, né? Que é a trilha. Você tem que decidir uma trilha, por exemplo. Geralmente, é, a Microsoft ela começa com 2 trilhas, geralmente. 365 ou Azure, geralmente. Aí, a Z900, que foi a primeira que eu tirei, só que eu não fui para parte do Azure. Tirei a Z900, mas eu fui para a parte do 365. Foi se descobrindo em É, outros é, caminhos. isso. Porque, querendo ou não, até mesmo o meu dia a dia é mais 365. Aham. E aí, essas duas seriam, assim, as certificações iniciais. Seria uma boa você ir de primeiro. E também elas têm bastante desconto. E às vezes até você consegue voucher 100% gratuito. Legal. É. Repete aí para o pessoal que está de casa e que não tem certificação, quais são as duas? A Z900, só que a MS900, ela tá sendo aposentada agora. Ela tá sendo aposentada porque antes a gente conhecia o produto como um Microsoft 365, né? Aham. E agora ele teve uma atualização e mudou o nome do produto para Microsoft Copilot 365. E aí, com toda essa mudança de nome de produto, também alterou-se a certificação. Agora ela chama AB900, que ela é focada no Copilot e também ali nas ferramentas de entrada ali, né, do 365. Antes, já vou até deixar para você puxar a Copilot, você falou um pouco de IA, já vamos chegar aí, Ah, beleza. mas vou usar aqui a colinha, pessoal, porque ele tem um monte de certificações, então nem estão todas aqui, ó, mas aqui tem a Z900, CS900, MS700, MS900, MS102, SC300, MD102.
um monte de letrinhas aqui, mas um monte, com certeza, de suor, Sim, de sim. batalha, e de quanto é importante isso, porque falando até um pouco do ambiente Computécnica, né? Nós somos uma empresa de TI, e uma das exigências ali de alguns clientes e até da própria Microsoft é manter os nossos Sim. colaboradores atualizados e certificados, né? Então, por isso que o Daniel tem um monte aí de certificações, tem mais que não está aqui, mas fala um pouquinho aí do Copilot e da IA, juntando nessa mescla de certificações. O que que você tem aí de dica, Daniel? Então, o Copilot, ele é, o que eu falo, qualquer IA generativa, né, ela é o facilitador do seu dia a dia. O que que eu falo sempre, às vezes eu faço algumas apresentações ali do produto, né, para poder engajar novos clientes, Uhum. e o que que eu falo? O Copilot, ele vai reduzir o tempo que você faria uma tarefa. Por exemplo, eh, você tem ali. Vou falar de mim, né? De mim. Eu tenho várias tarefas no meu dia a dia que eu preciso usar código, porque o, a minha visualização ali visual do portal às vezes não vai conseguir entregar tudo que eu preciso. E aí eu preciso do código. Eu sei montar o código. Só que se eu for montar o código, eu vou demorar 1, 2 horas para poder ali montar. Se eu pedir para ele, é minutos. Então, já reduzi aí questão de 2 horas do meu dia, já reduzi o tempo com o Copilot. E isso, eu tô falando do meu dia, da minha realidade, mas, por exemplo, pessoas que trabalham ali com planilhas gigantes, relatórios gigantes, até mesmo às vezes você precisa fazer uma citação ali gigante de 2 páginas e precisa de um resumo. Você precisa de um resumo. Você pede pro Copilot, ele vai te ajudar com o resumo. É claro que você não pode ir cegamente, né? Você tem que pedir para ele revisar. Ele é um facilitador, É só um né? Não tem que facilitador. ser a É, forma de chegar no é. resultado final, né? E também hoje, o que eu vejo assim de deficiência com as IAs generativas é que o pessoal eles acham que ele vai fazer o trabalho todo. E não é assim. Você tem que, você tem que dar um conteúdo para ele poder te dar um resultado satisfatório. Por exemplo, eu não vou lembrar a sigla agora que eu uso no meu curso, mas é tipo assim, o que eu quero, é, quando e aonde. Se você não tiver essas três peças aí, você não vai conseguir obter um resultado satisfatório com a IA, entendeu? Não adianta você falar assim, eu preciso fazer um relatório tal, tal, tal. Aí ela vai te dar uma resposta bem genérica. Agora, se você falar, eu preciso de um relatório que tenha tantas colunas, que tenha um resultado, que eu preciso de um resultado específico, eu preciso que seja uma visualização dinâmica para uma pessoa que não entende tecnologia, ela vai te dar tudo, entendeu? É só você alimentar, alimentar. Saber como usar, né? Exato. Até ela é uma facilitadora. Hoje você está mais voltado para a parte de infra, de Microsoft 365 Cloud. Como é que está hoje sua carreira, sua atuação? Hoje eu trabalho mais com projetos, né? Trabalho mais na modernização. Por exemplo, uma empresa tem uma tecnologia nova que vai ajudar ela ali no dia a dia. E aí a gente parte ali para implantar, né? Implantar Uhum. essa nova tecnologia. Hoje eu falo que eu atuo assim em duas frentes, mais em modernização e em segurança. Que segurança também é muito importante e tem muitas empresas que elas veem isso como um aspecto importante, né? Até mesmo porque muitas empresas ao longo dos anos têm sofrido um pouco com segurança, né? Sim, Tem tem perdido muitas da. brechas, É, vulnerabilidades que eu acho que fizeram essa tendência ganhar mais notoriedade, né? sim, sim. Ataques É, cibernéticos, né? Ficaram mais comuns. Antes a gente via muito em filme e achava que era uma coisa muito é. distante, não é, né, Daniel? Não é, tipo, o ataque aí mais popular, né, que hoje tem é o Hanser, que é como se fosse um sequestro, né?
o atacante ele entra no seu ambiente, sequestra todos os seus dados, criptografa tudo, e aí você tem que pagar uma quantia em dinheiro para ele, geralmente é em Bitcoin, né? Para não ser rastreável. E aí ele te devolve o acesso aos seus dados. Mas nem sempre você tem a garantia que você vai, mesmo pagando, você não tem a garantia que você vai recuperar. Então você tem que ter profissionais bons ali, dedicados, competentes, né, em segurança no seu time para, se isso vir a acontecer, a gente ter ali os métodos, né, de conseguir de volta o seu dado, né? De prevenção e recuperação, né? Prevenção principalmente. Principalmente. Aí, se acontecer ainda com a prevenção, ainda é possível, porque tecnologia é assim, né? Todo dia ela se inova, então todo dia ela é diferente, né, de ontem. Então, pode acontecer ainda de, mesmo você fazendo toda a prevenção, você ainda sofrer um ataque. É algum tipo de risco, né? É. Contrate os nossos serviços, a Computex tem produtos, serviços e profissionais competentes para ajudar a sua segurança. Hora do merchan. Brincadeiras à parte, Daniel, qual foi a certificação mais difícil que você já tirou? E você falou assim, cara, essa eu sofri, essa eu apanhei. Qual foi a mais difícil e por quê? Tem o top 3 aí. Tem o top 3. A mais difícil, assim, do início da minha carreira foi a MS-900, a MS-700, que é a do Teams. Tive que fazer ela 2 vezes. Duas? Tive que fazer ela 2 vezes. Ah, por isso que você falou que a do Teams é difícil. Ela é muito com experiência. Ela é muito difícil porque ela envolve ali, além de você, os aspectos de funcionalidades, ela também envolve telefonia. Então, não assim, ó, é sair da zona de conforto mesmo, entendeu? Então, você tem que entender de muita coisa. E aí, eu conheço amigo meu que é MVP da Microsoft, que é um cara reconhecido pela Microsoft, que falhou 3 vezes. Então, ela é sempre... é dura, ela é bem difícil, ela é bem difícil. Aí a segunda, assim, que eu falo é a MS-102, né? Que é a de especialista mesmo. Você tirou ela, você garante que você é especialista do Microsoft 365. Ela é difícil porque ela pega todo o ecossistema, tudo, ela vai pegar tudo, entendeu? Aí acaba sendo mais difícil. E tem uma das de entrada que foi meio difícil também. Eu não reprovei nela, passei de primeira, mas a MS-900 ela é bem difícil. Ela é bem difícil. Então tá no páreo aí, essas 3. Mas a do Teams ainda é a mais difícil. Do Teams é a mais difícil. E aqui sobre mercado de trabalho, vamos entrar aqui na temática de mercado de trabalho. Hoje existe uma demanda por profissionais certificados? Sim, existe. E ela está crescendo mais. Como que você enxerga essa questão? Existe, tem ao longo do dia a dia, tem colega da comunidade, às vezes, que a gente tem um grupo em comum de tecnologia ali que fala assim, poxa, me ajuda aí, porque meu chefe falou que se eu não tirar essa certificação em tanto tempo, eu vou ser demitido. E acontece, não é exagero, é uma realidade mesmo. É uma realidade do mercado mesmo. É a realidade. Porque isso conta a depressão, né, já? Ou você tira ou você vai ser demitido. Porque, infelizmente, as empresas, principalmente as empresas que é parceira da Microsoft, elas têm que ter algumas tarefas a cumprir por ano. E aí uma das tarefas é certificação. E aí tem que ter aquelas certificações durante o ano, senão o seu contrato não é renovado. E aí isso acontece, normal. A minha primeira certificação, não, minha segunda certificação, a do Teams. Vamos lá, a do Teams. A do Teams, o meu chefe chegou em mim e falou assim, Daniel, eu preciso tirar essa certificação em 2 meses. Ele não falou que eu ia ser demitido, mas ele falou, eu preciso ser tirado em 2 meses. Também tinha uma pressãozinha, né? Então, mas não foi tão quanto a do seu colega, não, né? Ou tira ou é demitido, cara. Mas foi um desafio, assim, legal. Pra mim foi um desafio legal. Aí, ele também se surpreendeu quando ele veio falar pra mim, aí eu falei, eu tô tirando a SC900, daqui uma semana eu tiro ela. Aí ele falou, caramba, você já tá tirando uma? Ele falou assim, já.
Então termina essa daí, depois você tira a do Tinder. Beleza. E 2 meses Aí, é um tempo confortável para tirar a eu certificação? falo que se você se dedicar somente a bom, trabalho e certificação, você vai ter que se privar de algumas coisas, né? Você vai ter que deixar o final de semana pra Deixar um lá. pouco o lazer de lado. Exato. Mas sim, 2 meses, dependendo da certificação. Uma certificação de entrada, que são as foundations, né? Sim, 2 meses é suficiente para você tirar uma certificação. Agora, uma associate ali, que é 2 estrelas ali, que é um pouquinho mais difícil, é de 2 a 3 meses, viu? Então, É. vida de TI não é tão fácil quanto todo mundo imagina, Não é né? mesmo, não, viu? Essa questão da Microsoft de tarefas mudou a nomenclatura, era Microsoft Partners antes, né? Sim. Mudou agora, tem uma outra nomenclatura, mas significa É, basicamente uma que coisa. assim, as empresas precisam ter profissionais treinados, Sim. realizar essas tarefas, então ela é meio que reconhecida pela Microsoft como uma empresa que, olha, está habilitada para ofertar nossos produtos e serviços, não é isso? Aí você tem o selo, né, de parceiro da Uhum. Microsoft, que conta muito quando você vai contratar uma empresa, entendeu? Legal. E a Computécnica tem esse selo, né? Então acho Sim, que é tem. importante destacar. E a gente tem aqui também a política de certificações, né? Sim, Então, nossos colaboradores aqui, em algumas certificações, nós fazemos o reembolso como estímulo quando a pessoa é aprovada na certificação e tira aquele sim, certificado, exato. nós reembolsamos. É uma política já há bastante tempo nossa. Uma outra pergunta aqui: uma pessoa sem faculdade pode entrar na área de TI com certificações? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Depende muito da empresa. Tem empresa que sim. Tem empresa que sim, porque, querendo ou não, certificação vale. Me perguntaram isso uma vez, eu falei que sim. A certificação, ela, às vezes, vale mais que uma pós. É verdade. Vale mais que uma pós. Em que caso, Daniel? Por exemplo, você precisa de um cara que é. Vamos vou falar o nome de um produto, por Uhum. exemplo. Você precisa de um cara que é especialista do Microsoft Intune. E aí você tem um cara que é pós-graduado em segurança. Qual você acha que vai pra vaga? O cara que tem a Do certificação, com certificado. certeza, porque se ele tirou aquela certificação, ele provou que todos os aspectos daquele produto, ele comprovou que ele domina. Então, com certeza ele vai. Então, sim, é possível que uma pessoa sem faculdade consiga, só com as certificações, uma vaga de emprego. Só que eu falo que eu acho que a faculdade é importante. A faculdade é importante. Além do conhecimento, também você conhece pessoas com as mesmas ideias que você. E aí, no dia a dia, assim, com os anos passando, às vezes você encontra essa pessoa, você indica ela na sua empresa, ela indica você nessa empresa, e assim vai, entendeu? Essa socialização É faz muito bom. importante, né? Erros comuns de quem quer entrar na área de TI, né? Qual o erro mais comum para quem está começando na área de TI? O que que você acha assim? Você daria de dica? E eu tô perguntando isso, gente, porque o Daniel, além de tudo, ainda é professor, né, Ah, Daniel? sim. Tem muita coisa para contar, talvez a gente vai precisar fazer um episódio 2 Beleza, ainda vou para falar fazer. sobre várias temáticas. Mas o que que você acha assim que é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo para quem quer ir para a área de TI por falta de informação ou de repente por alguma ansiedade? Eu acho que o erro mais comum é não amar o que faz. Por exemplo, pessoas vai pelo dinheiro. Ah, a área de TI tá pagando bem, mas você foi avaliar um cara que ganha bem, a caminhada que ele já fez? Não chegou lá, É, rapidinho é, ganhou bem, né? não é assim, não é assim. A pessoa acha que, entrei para a área de TI, já era, vou ganhar 5 mil, 10, e assim vai. Não, não é assim, cara. Por exemplo, eu comecei na Computécnica em 2020. Eu era helpdesk, atendia telefone, vinha trabalhar final de semana, pegava trem lotado e não é do dia para noite. Não é do dia para Então noite. tem que rolar uma É, identificação, né? eu falo que eu amo o que eu faço, cara. Então, isso conta, mano. Isso conta, porque se você não gostar do que você faz, horas e horas você vai ficar estudando, vai ser um saco. Vai ser um chato pra caramba. Pra mim,
sei lá, são horas satisfatórias. São horas satisfatórias pra mim. Hora de estudo, hora de trabalho, às vezes vou até de madrugada, já aconteceu já. Até de madrugada, mas pra mim tranquilo. E se você estivesse começando hoje, o que você faria de diferente? Olhando sua Ah, trajetória. eu acho que eu teria feito cursos diferentes. Cursos diferentes. Conhecendo o mercado hoje, eu teria feito. Teria cursos que eu fiz que foi perda de tempo. Sempre tem, né? Um É, conteúdo que acaba ficando é, obsoleto. Acho que por conta ainda é. o excesso de informações, como as coisas mudam muito rápido, alguns cursos a gente faz e Sim, depois não usa, né? sim. Você falou bastante de certificações Microsoft. Que outras certificações você recomendaria que a pessoa buscasse assim para estar atualizada no mercado sem ser Microsoft? Cara, eu falo que hoje no mercado o que está em bastante evidência é a AWS. Vai estar bem em evidência. É. Que é serviço de nuvem, né? Sim, é o serviço de nuvem da Amazon. Hum. Da Amazon. A Amazon AWS. É um serviço que cresceu bastante, assim. No Brasil, ele ali pode bater de frente com a Microsoft, eu falo. Lá fora ele é mais forte que a Microsoft. Tem essas coisas, né? É, Regionais, é de. porque depende muito, sim, do que você vai trabalhar no dia, né? No dia a dia. Às vezes você pega um cliente que tem uma grande quantidade de serviços de Google, por exemplo. E aí você vai ter que ir para GCP. Mas, né, eu me identifiquei com a Microsoft e todos os clientes que eu trabalho também são Microsoft, né? Então, eu acabo não tive que explorar essas outras nuvens por necessidade mesmo. Por não ter demanda, né? Um ponto importante, acho que é saber, conhecer, mas não, de repente, como não atua, olhar para o que faz mais sentido no seu dia a dia, né? Pra você não querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí acaba não ficando. Você sabe um pouquinho de cada coisa, né? Nosso tempo está chegando ao fim. Eita, Nossa, já passou acabou. voando. Mas vamos fazer aqui umas perguntas rápidas para a gente Beleza. encerrar esse bloco. É, uma habilidade técnica importante. Essa é boa. É uma pergunta boa. Eu falo que armazenar informações. Se você é bom em armazenar informação, eu falo que a área de TI é para você. Porque você vai ter que armazenar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa você vai ter que. Você vai ver hoje, daqui a um ano, você vai ter que lembrar. Ah, eu já vi isso daqui. Isso daqui é assim, assim, assim. E armazenar informação é um dos aspectos assim que mais faz sentido. Boa memória, então, É, precisa ter. E uma comportamental. comportamental em TI, eu falo que é um ambiente assim bem flexível, viu? Bem flexível. Depende muito do cliente, do ambiente de trabalho. Eu falo que o ambiente de trabalho que eu trabalho nossa, espetacular. É muito bom. A pessoa tem que É. ter flexibilidade para lidar no dia a Sim, ela dia, tem que ter comunicação. flexibilidade porque às vezes, por exemplo, às vezes o seu ambiente de trabalho interno é bem flexível, bem suave. Mas às vezes você vai no cliente que é totalmente ao contrário. Então você vai ter que A se inteligência adequar. É, emocional, jogo de é, cintura, negociação, vai ter que se tudo isso adequar. precisa ali. Sim. Nosso tempo chegou ao fim, Daniel. Quero te Então, agradecer beleza. muito. Foi muito legal. Ficaríamos horas e horas aqui. Deixa suas redes sociais, quem quiser te achar, com algum contato, se alguém tiver dúvida. Só não os concorrentes, não vai levar o nosso Daniel. O Daniel aqui ó, tá com a gente faz bastante tempo. Obrigado aí, parabéns pela trajetória. Acho que Beleza. esse episódio vai incentivar muita gente que quer migrar de carreira, que quer iniciar. Então, se você quiser deixar uma mensagem, fica à vontade. Não, E muito obrigado mesmo. Tá super convidado para voltar e falar beleza. mais, porque ficou um monte de coisa aqui que a gente poderia ficar mais tempo falando. Não, beleza. O que eu tenho de conselhos é, se você quer, vai, meu, vai, tenta, é, seja a cara de pau de chegar no seu amigo e falar, me ajuda aí. Porque a primeira oportunidade que eu tive foi um amigo que me indicou. E aí, daí pra frente, foi só outros amigos indicando, e assim vai, seja cara de pau.
Vai lá e fala, ô, me ajuda aí. Ou então tem um conhecido seu que é bom ali naquela área, né? Vai lá, chega perto dele, chama ele pra tomar um café, sei lá, e vai pra cima, mano. Se você gosta daquilo, né? Vai pra cima, não deixa, não fica fazendo o trabalho chato que muitas vezes você não gosta. Então, vai, se você gosta, vai pra cima. É isso aí. Isso aí. E a área de TI tem muita oportunidade, cresce a cada dia. Então, vem fazer parte da Compo Técnica. Fica ligado nos nossos episódios. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.